Abra a tua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 13. Nós vamos ler o versículo de número 5 e 6. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus, escrito aos hebreus, porque ele começa falando sobre uma genealogia. O Evangelho que apresenta Jesus como o Messias, como o Rei dos Reis que veio, o Rei que está voltando. Mateus, capítulo 13, versículos 5 e 6. A minha tradução, ela diz assim: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Amém? Assente-se, por favor. Olha, eu até coloquei o título dessa mensagem: vida rasa, vida superficial, não é? Cuidado com a vida rasa com Deus. Cuidado com a vida superficial com Deus. Quando você olha aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, a mensagem que se centraliza de Jesus ali é sobre o reino de Deus e os tipos de solo. Você irá perceber ali a parábola do semeador, a parábola do joio, a parábola do grão de mostarda, a do fermento, do tesouro escondido em um terreno. Então, ele está trazendo uma mensagem que está falando exatamente sobre um tipo de solo. Mas que tipo de solo que ele está falando? Esse aqui, ó. Às vezes o terreno rochoso. Opa, quando fala coração na Bíblia, não está falando aqui, né? Está falando aqui, ó, alma. Conhece um solo rochoso? Ou melhor dizendo, conhece um cabeça dura? Ou uma cabeça dura? Conhece alguém que é difícil do Evangelho penetrar as verdades? Conhece alguém que a semente cai e é superficial, logo vem a ave do céu e toma? Ou alguém que a semente cai, ela começa a enraizar, mas no primeiro sol ela já se seca na primeira provação? Enfim, Jesus, ele decide explicar o tipo de receptividade que os grupos de pessoas têm sobre o reino de Deus. A parábola do semeador não é uma comparação entre salvos e não salvos. Antes, mostra-nos que existem 4 condições diferentes que são obtidas após os homens receberem a palavra de Deus. Aqui no templo, as pessoas que estão me assistindo, há 2 tipos de pessoas, ou há alguns tipos de pessoas que estão recebendo a palavra de Deus. Alguns irão produzir frutos, outros poucos frutos, outros não irão produzir frutos. Eu estou consciente que aqueles que estão aqui, que estão assistindo nas redes sociais, estão buscando a Deus. Mas por que então algumas pessoas fracassam no meio do caminho? Nós precisamos nos questionar sobre isso. Há alguns que têm um bom começo, mas depois de um tempo estão na correnteza deste mundo, fazendo coisas até piores que estavam fazendo antes de ouvirem a palavra de Deus. Por exemplo, nós não podemos esquecer que Judas, ele caminhou 2 anos com Jesus, e no último ano, Jesus passou a noite inteira intercedendo para escolher os 12 apóstolos. E ele escolheu Judas, porque Judas era uma pessoa horrível? Não. Mas no último ano, que era o 3º ano de Judas com Jesus, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, que o coração de Judas, a raiz não penetrou mais como deveria penetrar. Não podemos esquecer que Satanás era um anjo, um querubim ungido, uma classe única no céu. A palavra, ou o nome Lúcifer, significa portador de luz.
o símbolo que se deu a Satanás, que é o dragão, quase que eu falei dagrão, que é o, de manhã gente, que é o dragão, que tem os pés de leão, que significa força, as asas de águia, que significa agilidade, e o corpo de serpente, que significa sagacidade, tipifica Satanás, que era um anjo de luz, e após isso se tornou um perversor daquilo que era para ser uma verdade. Ele perverteu isso, ele se tornou o diabo, porque a palavra diabo significa adversário, inimigo, mas ele era um anjo. E da mesma forma, pessoas que endureceram o coração, estão esperando o pastor falar qualquer palavra que não concorde, qualquer repreensão que considere difícil, qualquer situação que considere desnecessário, para que tenham uma atitude que o seu coração empedrado já esperava, qualquer situação para tomar essas medidas. E talvez eu possa estar trazendo uma mensagem para alguém que está numa expectativa dessa: olha, eu estou cismado, eu só estou esperando alguém falar alguma coisa, alguém se dirigir a mim de um jeito que eu não goste, eu só estou esperando um apelo que eu não concorde, eu só estou esperando isso ou aquilo para eu tomar tal postura, porque na verdade já está com o pé lá, o seu coração já decidiu isso. Quando Eva rodeou a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela estava com uma expectativa já sobre aquilo, bastava um convite, e o sagaz, ele veio, e ele fez um convite nas palavras que a convenciam, porque o coração dela já tinha caído nesse tédio. Nós não podemos esquecer que assim como Satanás, ele era um anjo e se tornou diabo, há pessoas também que têm um chamado incrível, e o motivo do seu nascimento é a resposta da oração de alguém, a aliança com Deus que gerou essa pessoa no ventre de Deus, antes de estar no ventre de uma pessoa, mas que isso também pode ser pervertido. Pessoas altamente usadas por Satanás, pessoas com uma ótica que buscam o mal, pessoas que substituem, meu irmão, o que se chama de perversão por um desejo egoísta. E talvez você conheça alguém que começou fervoroso com Deus, mas que infelizmente hoje está não só afastado do caminho de Jesus, mas está também amargo, e alguns fazendo coisas abomináveis, e não só amargos, como convencendo outras pessoas que não vale a pena, e tem que ser amargo também. Aí a Bíblia diz que algumas pessoas entraram pela porta estreita, e não é fácil, e estão lá dentro, e estão chamando outras pessoas: vem para cá, porque aqui é um caminho que vai resultar numa vida melhor, vem para cá. Só que não é fácil, você tem que deixar disso, você tem que deixar daquilo, o teu ego não vai entrar junto, você não vai entrar com um carrinho de tranqueira ali, não. Só o que acontece? Algumas pessoas falam: qualquer hora eu vou, agora não, deixa eu ficar aqui, agora não. Mas outras pessoas, que é o comportamento luciferiano, ficam na porta, e são essas que Jesus repreendeu. Não deixe outras pessoas entrarem, e fazem dessas outras pessoas que eles não deixam entrarem 2 vezes mais merecedoras do inferno do que eles. Por quê? Porque convence que igreja não vale a pena, que é só viver uma vida assim light. Jesus não morreu por mim e por você, Jesus morreu por sua igreja, por sua noiva. Eu sempre repito isso, mas algumas pessoas insistem que não há necessidade. Então, qual que é o objetivo de Satanás? É afastar pessoas do corpo de Cristo, porque estando longe do corpo de Cristo, não há como ter conexão com o cabeça, que é Jesus. Há uma grande diferença de como alguns começaram zelosos o plano de Deus há alguns anos e como estão hoje. Nessa parábola do semeador, me chamou a atenção a semente que caiu no solo rochoso. Hoje eu quero falar somente da semente que caiu em solo rochoso.
e brotou rapidamente, mas por não aprofundar as suas raízes, no primeiro momento de sol, a planta secou-se. Olha, eu quero destacar alguns pontos de alerta para os estacionados na fé. Aqueles que começaram bem, mas não vêm no discipulado. Aqueles que começaram bem, mas não fazem uma oração no dia. Aqueles que começaram bem, mas não leem a Bíblia, não estudam a Bíblia. Aqueles que começaram bem, mas dependem que outros chamem eles ou elas para orar. Aqueles que começaram bem, mas que num domingo de manhã, acordar cedo é difícil, né, pastor? E quando chega a noite, vir à noite também é complicado, porque no outro dia eu tenho que trabalhar. Desculpas e mais desculpas. Eu quero destacar um alerta para os estacionados na fé e aqueles que não se julgam estacionados na fé, porque a Bíblia diz que cada um examine a si mesmo. Eu quero um alerta para que não entre nessa questão de estacionado na fé. Chamar também aqueles que estão mortos nas virtudes do reino de Deus a ressuscitar num plano celeste. E o primeiro ponto de o porquê essa planta secou foi a pedra do ego, que não foi destruída. A pedra do ego, a pedra do eu, a pedra do orgulho, basta você encostar nisso para que a pessoa fique toda espinhenta. Eu, de uma forma curiosa, eu sou formado em teologia e em algumas outras áreas, e eu achei interessante uma vez, depois de ouvir uns discursos de um satânico, estudar o ponto de vista deles, no discurso deles, na ótica deles. E eu achei interessante quando eles falam que você tem que pagar as suas contas em dia, que você tem que fazer o bem para os seus vizinhos, que você tem que fazer o bem para todo mundo, ser uma pessoa coerente, comportada, ter o nome limpo, cuidar da sua vida, cuidar da sua família, ser leal à sua esposa. Interessante isso, né? Só que assim, se alguém pisar no teu calo, destrua essa pessoa. É isso aí que eles estão falando. Destrua. Você conhece gente dentro da igreja assim ou não? Falou que eu não gosto, ou cutucou. Se alguém olhar torto para um filho meu, se alguém criticar o meu cabelo, se alguém me pedir dinheiro emprestado, se... E aí, você acha que é exatamente isso que Satanás não vai cutucar? Porque é exatamente o ego de alguém. E você vai conhecer o cristão pela sua misericórdia. O coração que não foi tratado, logo ele enfrentará algo pelo qual não consegue passar. Não consegue. É um falso progresso espiritual. Pode ser capaz de enganar você muito bem e pode ser capaz de enganar outras pessoas. Alguns mudam até o jeito de falar, mas o dia vira quando o ego não conseguirá prosseguir. Esse jeito rabugento de ser, não, é só rabugento. Esse jeito brabona, brabão, esse jeito desprendido, um dia vai custar caro demais. Eu lembro quando eu começava a brincar, coisa de menino, brincar de porrada com meu irmão. A gente fala aqui assim, né? Brincar de porrada. Criança, 7 anos, assim. O meu pai olhava e falava assim: essas brincadeiras nunca acabam bem. Alguém sempre acaba chorando, ele falava. E é dito e feito. E quando vem um alerta de alguém que tem experiência em alguma coisa, olha, isso não vai acabar bem, porque desfigura a pessoa. Satanás é um anjo caído. Se ele é um anjo caído, ele é desfigurado. E pessoas que um dia foram muito usados por Deus, ou usadas por Deus, e que talvez até te trouxeram para o Evangelho, estão se desfigurando na fé, começando com um discurso justo, mas depois se transformando em algo que não tem nada a ver com o Evangelho, é uma coisa. Eu quero destacar alguns pontos de alerta, exatamente para que você medite e faça essa autoavaliação. Muito sério isso.
Porque algumas pessoas vivem um falso progresso, um falso crescimento. Isso, o falso crescimento, ele é um inchaço. E inchaço não é saudável, é doença. Enquanto Deus está abençoando, progredi, pastor. Deus me abençoou, eu dei um passo na obra e Deus me abençoou. Mas quando vem a provação, quando vem aquele algo que prova a tua fé, você está sendo dizimista, você está sendo ofertante, você vai fazer algo para o Senhor, e parece que as pessoas se criticam ainda, apelam para você, falam besteiras, ou seja o que for, o ego, ele vai ter que ser tratado, porque aí você vai ver o ponto de conversão, meu irmão. Um dia o ego vai custar muito caro e você não vai poder pagar. Quando a parábola caiu, a Bíblia diz que a semente caiu em um solo rochoso, a semente brotou, significa que a palavra tornou-se vida em contato com esse coração, teve alegria, teve entusiasmo, a vida começou a se manifestar ali, mas sua manifestação durou até a empolgação passar, só. A manifestação da palavra durou somente enquanto tudo era conveniente, mas quando o dia da angústia veio, secou-se, perdeu aquela vida do começo, porque não tinha raiz, só embalo, só ego dessa pessoa. Isso não vai deixar passar, ou não vai deixar pagar o preço que a fé nos faz pagar. Olha só, meus irmãos, não existe vitória fácil. Se você quer ter um casamento de 30, 50 anos, não existe vitória fácil. Se você algum dia quer se aposentar, não existe aposentadoria fácil. Se você quer chegar aos 80 anos, não existe uma vida fácil. Não existe. E se você pensa assim, eu não vejo a hora de eu ter lá 60, 70 anos, aí sim, meu irmão, não se engane, porque a vida nunca vai ficando mais fácil. É você que vai ficando com ombros mais fortes e mais sábios para a vida, mais prudente, mais cauteloso. A vitória, ela vem pela constância. A vitória não vem pela fuga. A vitória não vem pela desistência. A vitória, ela vem quando você, no temor a Deus, encontra um jeito. Não adianta você varrer quando está ventando. Você tem que ter sabedoria, a paciência, a decisão de fidelidade nas aflições, de lealdade nas provações. Elas deverão ser princípios do teu coração como resposta para buscar um caminho. Não há uma única verdade na Bíblia que você possa conseguir sem pagar o preço, porque atrás de toda verdade Deus criará uma situação que exigirá exatamente aquela verdade com o propósito expresso, testar se o seu receber é genuíno ou não. Você quer seguir a Jesus? Negue-se a si mesmo. Você quer servir Ele na sua obra? Isso é para cristão, porque por muitas vezes você vai estar sozinho, isso se chama raiz. Ou você escolhe servir a Deus, ou você escolhe ser servido por Ele apenas, porque isso aí é apenas o ego. Presta bem atenção, por favor. Entendo que essas aflições não farão nada além de expor a verdadeira situação. Já viu aquela história que diz assim: quando você espreme, quando você aperta a cana, que você tem guarapa? Quando você espreme laranja, é que você tem o suco dela? E quando você vai espremer um cristão, você vai ter o melhor dele. Por quê? Porque espremer ou aflição só vai mostrar quem você é. Só isso. Presta bem atenção no que eu vou falar. O ouro, ele é provado pelo quê? Pelo fogo. O calor não vai transformar o ouro em cobre. O calor não vai transformar o ouro em prata, porque a natureza do ouro é ouro. O que é mera impureza será removida pelo calor,
Presta atenção no que eu estou falando. O sol só provará as suas raízes. O tempo de resistência, quando parece que Deus não está te respondendo, quando as pessoas parecem que não colaboram, quando parece que você só recebe bordoada, só provará as suas raízes. Gente mimada não permanece na fé. Líder que quer reconhecimento jamais vai permanecer na liderança e vai sair culpando os outros sempre. A pedra do ego precisa sair para a raiz, passar buscando vida para as novas fases. Quantos aqui aceitaram a servir Jesus já? Já cantaram hinos e já falaram: Senhor, toma minha vida no teu altar. O que você acha que é a vida no altar de Deus? O que você acha que é um altar, meu irmão? Senão um lugar de sacrifício. Você tem certeza que Deus quer que você trabalhe para Ele? Você tem certeza disso? Porque essa quantidade de afazeres, que não tem tempo nem para escutar o Evangelho num culto, nem para louvar a Deus, e nem para ter um período de comunhão. Você tem certeza que Deus chamou você para trabalhar para Ele? Se nem o período de preparo você está respeitando? Sorte é que algumas pessoas falam para que quando alguém que está preparado encontra a oportunidade. Essa historinha, eu já disse esses dias aqui, essa historinha que as pessoas usam essa frase que diz bem assim, é uma distorção, tá, gente? Diz assim: Deus não chama os capacitados, Deus capacita o escolhido. Isso não é um versículo. Deus chama os capacitados sim, porque Ele chamou Moisés. Moisés passou 80 anos sendo preparado, 40 anos sendo trabalhado só na humildade dele. Deus chamou Paulo, que era doutor em teologia, inclusive para reaprender a vida. Mas Paulo, para fazer a primeira viagem missionária, demorou 15 anos. Deus chama as pessoas capacitadas sim, porque Jesus é Deus. E ainda assim, Ele passou quase 30 anos sendo preparado para 3 anos de ministério. Então, quando você se prepara, é exatamente para você ser escolhido. Quando você se prepara, é exatamente para você servir. Agora, algumas pessoas são dengosas, manhosas. Quando as coisas não favorecem, culpa um, culpa outro. Eu não posso fazer o mal para você, eu não posso ter desculpa com você, então vou jogar isso para mim. Eu que não estou legal, sabe? Não é o meu momento, sabe? Vai ser o momento quando? Você nasceu para isso. Então você tem certeza que Deus chamou você? Então você precisa entender esse princípio de Mateus 15. Quando 4.000 homens, mais mulheres e crianças, foram alimentados no meio de um deserto, todo o pão que foi colocado na mão de Jesus, ele foi quebrado para depois ser distribuído. E partiu e deu graças, como na Santa Ceia também. Porque um pão inteiro não pode multiplicar-se. Você está entendendo? Amém? Bom dia. Um pão inteiro não pode multiplicar. Agora, um pão, quando ele é dividido, ele alimenta aqui. Ele é dividido, ele é partido, ele é dividido ali, ele é entregue lá. E aí, essa vida aí, que não quer dividir, que não quer partir, é o meu tempo, é o meu horário, é a minha idade, é a minha fase, é o meu dinheiro. Mentira que é cristão. Não se iluda, vai para o inferno. Senhor, é fácil eu culpar Herodes, porque ele tinha um reino, e ele ficou se sentindo ameaçado, porque o Messias nasceu, então ele matou as crianças, e fez de tudo para proteger o reino dele. Mas eu não fico protegendo o meu reino também? Eu não estou sendo, indiferente aos apelos, com as desculpas do meu reino, o meu tempo, os meus horários, o meu descanso, ou seja que for? Meu irmão, o que é inteiro não pode multiplicar-se. Amém? Está entendendo? Pode ser duro uma mensagem, depende do tamanho do ego. Porque remédio forte
é para doença forte. Se você já tomou bezetacil, meu irmão, e saiu mancando, você sabe que você, se está aqui hoje, é porque você recebeu essa injeção. Porque para sarar uma infecção desse porte, tem que ser com remédio forte. Você foi apanhado por Deus por isso, para não viver como os outros. Ainda assim, alguns estão dispostos a ser quebrados para os outros. Como resultado, você fica sempre insatisfeito. Por quê, pastor? Fique insatisfeito porque você só veio até Deus para você ter, só veio até Deus para você conquistar, só veio até Deus para você ser, só veio até Deus para inchar, para inflar esse ego, porque a minha vida tem que, é a minha vida, eu quero conquistar as coisas, eu quero ser feliz nisso, eu quero. E onde estão os apóstolos nisso? E onde estão os mártires na fé nisso? Onde está a propagação do Evangelho? Onde está o meu coração no altar dele? Aliás, o altar de Deus não é isso aqui, ó. Isso aqui é madeira. O altar de Deus está aqui, ó. Aqui é o lugar de sacrifício. Aqui o que eu considero alguns tipos de prazer, aqui está o altar de Deus. E isso é bíblico, meus irmãos. Então, ainda assim, não há a disposição que havia no começo. Por quê? Porque quando a semente caiu, logo encontrou vida. Pô, essa vida é uma vida boa, é uma bênção, é paz, é tudo isso que eu quero avançar, eu quero prosperar, é isso aí, é a vida com Deus. Mas quando o sol vem, revela alguns porquês egoístas. E aí o campo de batalha é aqui, ó. E alguns não passam dessa fase. E aí fica sendo aquele crente meia boca, aqueles que ficam na porta e não deixam outros entrar. Por isso que o mundo não muda. 12 pessoas mudaram o mundo. Agora aí tem quase 9 bilhões de pessoas no mundo. 4 bilhões diz que é cristão. Será que é mesmo? Vira uma coisa, porque não é evangelho. Segundo ponto, o solo era raso. Caiu entre a rocha, meu irmão. Então o solo era raso. Tal pessoa não é profunda. Essa pessoa rapidamente se satisfaz e também com a mesma rapidez fica insatisfeito ou insatisfeita. Vive em sua individualidade, vive para as suas emoções e as suas limitações. Para servir, meu irmão, não é firme não, é raso. Não serve. É uma pessoa rasa. As minhas coisas, é o meu carro, é a minha roupa, é o meu horário, é o meu filho, é o meu isso. O que reina nesse coração não é Jesus, é só o ego, enganado por uma série de religiosidades. Porque para servir, porque faz uma visita lá e ora para alguém, acha que isso é cristianismo. Só. Não, você tem uma vida altamente cheia de reservas e se engana mascarando com coisas. Presta bem atenção no que eu vou falar. Árvores grandes têm raízes grandes, porque em sua profundidade podem assegurar água ali. Podem ser abrasadas pelo sol contínuo, mas as suas raízes, elas bebem da água fresca, por isso a sua folhagem permanece verde, por isso que ela dá abrigo, sombra debaixo das suas folhas, e às vezes as folhas servem até de remédio para alguma coisa, porque as suas raízes estão profundas. Se você for até aquela árvore, terá uma resposta. Se você for até aquela árvore, terá alguma ligação com a vida. Mas algumas pessoas não tem raiz. Bateu um vento, cai. Bateu um sol, seca-se. São pessoas inconstantes. Essas pessoas, a filosofia rouba o seu ânimo, ficam totalmente perdidos. Entram na faculdade, perdeu a fé, virou uma aberração. Está numa roda de amigos, está numa reunião de família, rouba já a sua fé, o seu embalo, o seu cristianismo, as verdades. A Bíblia chama no livro de Judas, na carta de Judas Tadeu, chama de uma nuvem sem chuva,
que qualquer vento de doutrina leva. Eu ouvi uma vez uma pessoa falando bem assim: lá no inferno tem uma porta, e na entrada da porta está escrito bem grande assim: a porta do nada a ver. A porta do nada a ver, e ganha muito espaço. E aí, meu irmão, algumas pessoas vivem de embalo. Você reparou como eu fui pregar na igreja do pastor, esqueci o nome dele agora, ali no Jardim Plínio, ali em Araucária. Um pastor, ele lembra muito o pastorzinho aqui, o Osmaier. O jeitinho dele, quando vai contar as coisas, conta bastante os detalhes. E eu estava passando por ali, e eu não sabia se era 7h37, acho que era 7h38. Como é que é o nome da rua lá, que tem a Pirambeira e a rua e a ponte? É isso assim. E daí eu passei por ali, naquela ponte, e daí, gente, olha, foi aquele jeitinho. Não tinha uma alastreza de teologia, nem nada disso, mas alguém que tem raiz com Deus. Fundou uma igreja lá em Quitandinha, no meio do mato. Hoje é uma igreja abençoada. Tem um casal, aluno meu do ITQ, que assumiu a igreja lá. A igreja está uma benção. O pastor Leandro hoje. E esse pastor está ali, a esposa dele já faleceu, ele está sobrevivendo ali na sua fé e tudo mais. São essas pessoas aí, meus irmãos, que não viviam de embalo, não. Que independente das provações, se firmavam em Deus. Essas pessoas fizeram o evangelho chegar até nós. E você vai ver que o evangelho, ele é simples na divulgação. Ontem o pastor Rogério lá no Avante Paraná, foi uma pena que muitos líderes que deveriam ter ido não foram. Ele passou um pedaço de um vídeo, eu tenho esse vídeo, e é muito bom. Fala do início da quadrangular no Brasil, quando o Haroldo Williams veio com a bandeira, depois de terminar o ITQ lá nos Estados Unidos. Ele veio para cá, na verdade ele passou por Bolívia, veio pedindo a direção de Deus, estava pregando em várias igrejas, então Deus ministrou sobre ele a questão das tendas. Por muitos anos a quadrangular foi conhecida como a igreja da cruzada. A Gleice ontem comigo, ela disse bem assim: amor, eu fui na tenda. A Gleice chegou, isso é antiga, ela foi batizada na 10ª igreja, quando a 10ª igreja só tinha a piscina batismal no altar. Que não tinha altar, não tinha igreja, era só um pouco de tijolo ali, impermeabilizado, e ela foi batizada ali pelo pastor Áureo. Ela tinha 9 anos, eu acho que isso foi em 90 ou 91, para você ter uma ideia. E eles eram da igreja antiga ainda. Meu sogro era diácono, a minha sogra era diaconisa, e a Gleice era das crianças, passou a ser junior, nos retiros da 10ª. Mas aí, o que aconteceu? Discordar disso, meu sogro discordou daquilo, mas na verdade ele estava bebendo. Chegou a ir para o posto diaconal bêbado, inclusive, tentando disfarçar. Então já estava acontecendo alguma coisa por trás. E aí, discordou do filho do pastor aqui, não gostou do louvor não sei o que lá, achou desnecessário isso, e aí, vamos sair. Vamos pôr na igreja. Chegaram na igreja, agora sim, isso aqui é legal, agora sim. Daqui a pouco discordou de novo, daqui a pouco cada um em uma igreja, daqui a pouco separou. Hoje, se eu quiser conversar com meu sogro, tem que ser de manhã, porque à tarde sempre está alcoolizado. E a Gleice, quando eu conheci ela, 2 anos depois, eu comecei a ler a Bíblia, e aí eu descobri que ela conhecia a 10ª igreja, e eu chamei ela para ir, demorou alguns anos para ela poder ir, e depois, alguns anos, por quê? Muitas situações da vida. Eu digo essas coisas para você, porque naquela simplicidade que eu vi desse pastor do Jardim Plínio, que o evangelho chegou até aqui, que o Haroldo Williams pregava, foi nessa simplicidade e no poder de Deus que o evangelho habita, no estilo de vida atraente, simples e poderoso. Agora, algumas coisas é um monte de bizarrice que as pessoas acham que isso aí é evangelho, gente, mas isso é ignorância bíblica. Ficar pulando uma perna só, girando, subindo em poste, subindo em galho, chacoalhando, e começar com um palavreado que clic, 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 plá, pá, 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 parece que está falhando um carro. Aí as pessoas olham para isso, acham que isso é espiritualizar, ficam vendo, e começam a fazer algumas coisas, e aí, os cultos, se não tiver um monte de luzes, se não tiver um teclado,
e aquela guitarrinha triste no fundo, e aquele monte de manipulação e cenário, e aquela coisa espetacular que sai correndo, e ainda assim não convence pessoas. Aquilo trabalha no emocional só superficial. E aí você vai encontrar isso que não tem nada a ver com o evangelho. Você vai encontrar o que, meu irmão? Você vai encontrar essas esquisitices aí de quem não tem noção nenhuma bíblica. Eu quero deixar um negócio bem claro para vocês. Eu não tenho nada contra os legendários, não tenho nada. O que é ensinado lá é de Deus. Só que nós chegamos no cúmulo de ter um grupo de pessoas. Você quer ser homem? Quer aprender a ser homem? Então me paga R$1.800 aí, que em 3 dias eu vou ajudar você a lembrar que você não pode trair tua esposa, tá? Que você que tem que puxar a responsabilidade de provedor na tua casa, que você tem que fazer isso, e no final tem que fazer Eu não tenho nada contra, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Olha o cúmulo que nós chegamos. Por que não ajuda eu subir no telhado aqui? Oferta 1.800 na igreja para a obra. Eu fiquei 2 dias aqui, sozinho no telhado, chamando várias pessoas para vir. Ninguém veio. E alguns que me prometeram vir não vieram. E graças a Deus ontem o Rafael veio, trocamos a calha, né, Rafa? Passamos o PU e fizemos algumas coisas ali. E tem coisa para fazer, tem bastante coisa. Só que eu não sou profissional nessa área. Assim como eu não sou profissional em um monte de coisa, mas eu faço em casa, tem que fazer aqui. Isso você tem que dar um jeito. Por que não caminha junto? Tem um monte de montanha para a gente subir. Uma série de coisas, mas o ego não deixa. E algumas pessoas, é o ego? E se você trabalhar no ego das pessoas, você tira o dinheiro delas. Essa é a questão dessa superficialidade. Terceiro ponto, sem raiz. A pobreza espiritual é a falta de raiz. O que é raiz? Olha só, o que é raiz? A parte visível de uma árvore é o tronco, as folhas. A parte invisível de uma árvore é a raiz. Na vida do cristão, ela representa a sua história secreta com o Senhor. A raiz representa a tua vida secreta com o Senhor. Assim como Davi matava um leão, um urso para defender o rebanho. Assim como, como é que era o nome? É Natanael? Que Jesus falou bem assim, quando você estava debaixo daquela árvore. Lembra disso? Você é um verdadeiro israelita. Qualquer pessoa que tenha carência da raiz diante do Senhor, tem uma vida de sequidão. Qualquer que tenha carência de uma história secreta com Deus, está vivendo a sua fé só perante os homens. Essa pessoa não tem nada de especial diante do Senhor, nada. É incapaz de tomar a sua cruz. Se a sua vida de oração, ela é limitada à oração que você faz nas reuniões de oração, que vida de oração é essa? Se o seu conhecimento da palavra de Deus é limitado somente no que a igreja prega, nos cultos, todo o seu trabalho perante Deus é só um trabalho perante os homens, então está faltando raiz, sim. Raiz é o que está oculto, secreto, aquilo que fica exposto não é raiz. Nós precisamos analisar a nós mesmos diante de Deus quanto a tudo isso. Quando alguém cai na fé, presta bem atenção, quando alguém cai na fé, sabe-se que antes disso, essa pessoa já há algum tempo perdeu a sua vida secreta. Não tenha dúvida. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz: fecha a tua porta, isso é raiz, entra na recâmara com a porta fechada e ora ao Pai que está em secreto. O Pai que está em secreto o recompensará. Isso não significa que não podemos orar junto com pessoas ou diante de pessoas, mas o que vai manter uma pessoa em pé é isso. E a vida secreta é raiz com Deus. Sabe o que eu acho interessante, meus irmãos? Diante de algumas coisas, as pessoas procuram acusar líderes para não fazer. Tem um transtorno de oposição, em alguns casos, por conta do ego, tá? Algumas pessoas dizem que o meu interesse é dinheiro.
se nem o salário da igreja eu recebo, se eu recebesse comissão, ou seja o que for, mas até a minha vida financeira, o meu tempo, a minha saúde eu deposito na igreja, não só eu, minha esposa também, os líderes aqui da igreja. E algumas pessoas vão ficar bravas se você falar de finança. Nessas particularidades com Deus, é o que vai manter as folhas verdes ou não, os frutos desejosos ou não. Se você me procurar, você vai achar. Se você me ligar, me mandar mensagem, eu vou te responder. Se você precisar de mim, eu estou à disposição. Uma vez uma pessoa falou bem assim: pastor, agora vai atrás de você, né? Agora que azedou tudo. Eu falei: pelo menos veio, porque sabe a quem eu represento. Sabe quem eu represento. E louvado seja Deus por isso. Meu irmão, minha irmã, com que frequência você foi visto por Deus a sós com Ele? Ou será que tudo que você tem está diante dos olhos dos homens? Alguém que tenha raízes curtas está fadado a fracassar. Fadado. Jamais poderá ser um mártir na fé. Se você não quiser ser derrotado naquele dia, precisará hoje ter as suas raízes aprofundadas, enterradas. Se caímos, é porque já abandonamos o lugar secreto, faz tempo. Quarto ponto e último para eu finalizar: o solo pedregoso. Isso é, os que estão em solos rasos, que não têm raízes profundas, na verdade são barrados por rochas que estão mais fundas. Presta bem atenção. Na superfície, o solo se parece como os outros, mas debaixo de tal pessoa há um pecado, há um ego escondido, que quando chega a raiz ali, se recusa a tirar aquela pedra. Age exteriormente como os outros. Tudo que os outros cristãos ouvem e falam, ele faz ou ela faz igual, mas oculta dentro de si uma grande rocha, impedindo a raiz de aprofundar-se. Rocha pode significar o coração endurecido, cauterizado, cheio de desculpas. Pastor, qual matéria que essa pessoa gostou mais aí? A matéria de desculpologia. Olha, se tornou um desculpólogo especialista. Desculpólogo, por quê? Porque tudo que é chamado, tudo que é convocação, a pessoa vai ter uma desculpa programada. É a correria, não deu tempo, eu não estou muito legal, eu só estou fazendo tal coisa agora, tem que esperar passar esse período. É sempre assim. Tem pessoas mais capazes do que eu já não tenho mais idade para isso, ou estou muito novo ainda para isso, ou nova, eu estou cheio de afazeres, ou ninguém me ajuda. Coisas desse tipo. Desculpas é o que não vai faltar. A diferença é de quem é e de quem não é. A diferença é de quem faz e de quem não faz. E sabe o que eu mais discuto falar? Quando chega num estreito, numa conversa, a pessoa olha para mim e fala: mas eu não sou você. Mas a tua vida não é tão difícil quanto a minha. É o que eu mais escuto falar. E isso não é uma verdade. Não é uma verdade. Eu tenho certeza que cada um tem os desafios segundo a sua capacidade. A questão é que a Bíblia vai falar o que para mim e para você em Eclesiastes 9:10? Tudo que te vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças. E não está fazendo conforme as tuas forças. Pelo contrário, o que a palavra está falando? Aquele que vai dar um passo de fé, aquele que vai fazer a obra do Senhor, e faz de uma forma relaxada, atrai para si maldição. Aí a pessoa se torna maldita e fica nesse lenga-lenga. Não quero estar tão longe, para que se acontecer alguma coisa eu venha correndo, mas também não quero estar tão perto, porque eu tenho que me comprometer. Os meus familiares brigam comigo, o meu cônjuge, os meus filhos, os meus pais, me exige tempo. Mas espera aí, você lembra do dia do teu batismo? O que foi o batismo nas águas?
Eu morri para quê? Para esse mundo, para o meu ego. E eu nasci para quê? Para Deus, para o reino dele. Aqueles que fizeram teologia, você lembra no dia do teu juramento? O comprometimento que fez? Levantando a mão e fazendo juramentos com relação à fé? Talvez, meu irmão, minha irmã, a rocha pode significar esse coração tão endurecido com relação à própria vida. Você está olhando as redes sociais, parece que está todo mundo feliz e aproveitando a vida, e você não, e você está infeliz. Você tem que estar com o teu coração bem resolvido com relação a isso, tá? Precisa estar. Às vezes chega alguém, e não é má intenção, mas provoca o teu ego. Alguém, não é má intenção não. Uma vez minha mãe me mandou uma mensagem, todo dia eu e minha mãe conversamos, todo dia. Ainda mais depois que o meu primo se enforcou. Eu não sei o porquê, mas todo dia ela me manda mensagem também. E ela falou bem assim, uns tempos atrás: o que você está fazendo hoje aí na igreja? Mãe, agora eu estou fazendo uma valeta, mãe, agora eu estou estudando, mãe, agora eu estou levando alguém para casa da recuperação, mãe, todo dia alguma coisa. E ela: meu Deus, né, filho? A mãe tem um dó de você, coisa de mãe. A mãe tem um dó de você, a mãe. E começou assim, mas ela falou como mãe. E eu olhei para ela e falei assim: mãe, eu vou falar uma coisa para a senhora. Isso é um privilégio. É um privilégio poder ajudar pessoas. É um privilégio poder fazer o que é bom para os outros. É um privilégio poder preparar o caminho para que as pessoas melhorem de vida. Isso é um privilégio. Mas ninguém cuida de você. Claro que eu sou cuidado. De alguma forma eu sou cuidado. Claro que sim, mãe. Só que algumas vezes, não é o caso da minha mãe não, tá? Mas algumas vezes chega um capeta do teu lado e fala bem assim, do teu lado, minha irmã: como você é tonta, né? Está lá na igreja fazendo as coisas, aquele pastor, olha lá a vida dele lá, ó. Olha lá a vida dela, aquele líder lá, ó, andando assim, fazendo, feliz. Olha isso aqui, olha lá, e você está igual um bobão ali trabalhando, de graça. Olha lá. Olha lá. Você poderia ser muito melhor aproveitada se você não tivesse nesse casamento aí, não é? Ou aproveitado, teria uma pessoa que daria muito mais valor para você, né? É mais ou menos assim, que lá no teu trabalho você está cansada, com o cabelo que parece que fez esfoliação, com aquela cara que parece um Munra do Thundercats. Transforma essa forma grotesca. E aí de manhã assim, cansada, exausta, aí chega aquele rapaz: nossa, o seu marido deve ter muita sorte de ter uma pessoa tão bela como você. E aí vai, aí no outro dia a mesma coisa, no outro dia de novo, no outro dia chega perto e fala: nossa, que perfume que você está usando? A letra até de marché, le salsiche nouillet. E fala algumas coisas, sério, e aquela pessoa já chega em casa, o marido está lá, consertando a tomada, ela chega em casa já meio braba. E quando que nós vamos ter um tempo para nós? E quando que... E bota uma pressão ali. E dito e feito. Ao contrário também acontece. Lá no serviço dele, tem aquela pônei lá, aquele cabelinho assim, andandinho assim, para lá e para cá, com aquela calça tão apertada que afina a voz, dividindo o Lula do Bolsonaro. E aí ela chega e fala: sabia que homem tá raro, né? Tem quase 7 mulheres para cada homem no mundo. Boa parte dos homens tem problema mental, outra parte não quer ser homem, outra parte está casado, outra parte não sei o quê. Está difícil, sabia? Por isso que se eu tivesse, eu iria valorizar. Nossa, eu ia fazer massagem no pé todo dia, ia ter comidinha, ia ter não sei o quê. Aí o cara chega em casa, tá aquela mulher cheirando que boa, né? Com alho na mão, que olha, berrando com as crianças. Ele chega assim, ele olha aquilo, e o capeta vem e fala no ouvido dele. Só que aquela mulher lá é esposa, ela é guerreira, ela também está cansada. E é você que tem que cuidar dela, para que ela esteja bem cuidada também, não é? E aí, meu irmão, não é você exigir só, é você cuidar. E aí, meu irmão, o capeta vem e fala no ouvido. Só que a pessoa que está com a raiz rasa, essa pessoa vive só um momento ali.
É raso em tudo. Eu ouvi uma vez uma pessoa fazendo uma pergunta para o André Valadão, fazendo pergunta de época assim: pastor, eu sou muito revoltado porque eu sou filho de pastores. Falou assim: a minha vida é assim, desse jeito, ela tá. O André olhou assim: então seria bom para você ser filho de traficante, ou disso, aí você vê o que é bom. Aí falou um monte de coisa. Gente que tem a raiz muito rasa e só pensa em vantagens e fica olhando no Instagram, redes sociais, parece que a vida de todo mundo é melhor que a sua, e essa pessoa então fica insatisfeita, e é o primeiro ponto para cair, porque foi o que aconteceu com Adão e Eva, foi o que aconteceu com Lúcifer, que estava no céu, mas o céu não era suficiente. Adão e Eva que estavam no paraíso, mas o paraíso não era suficiente. Essas pessoas são resistentes sempre, ficam esperando o melhor momento que irão considerar mais favorável. A rocha não é só o seu ego, é também um pecado oculto, algo que você não quer desistir, porque considera o preço alto demais. Hoje, eu estou convidando você a dar um reset na tua vida, um início, a começar de novo, a ser honesto com aquele que mora dentro de você, a tirar essas pedras e aprofundar essas raízes nele, na sua rotina. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu começo a ver esses coaches aí, eu começo a ver essas modas que vêm, pode ser legendários, pode ser coach do não sei o que acorda 3 horas da manhã, que paga 3 mil no primeiro, depois paga 6 mil no outro, depois paga 15 mil no outro, e tem gente que pagou 100 mil. E eu olho para os livros do Mike Murdock, que ele tem mais de 200 livros escritos, são todos princípios dos livros dele. Eu vejo as palestras do Miles Monroe, a mesma coisa. São livros que eu li, são coisas que é falado aqui, são estudos que nós damos, uma apostila que eu montei ali, Maturidade Cristã. Mas algumas pessoas não querem fazer um curso, que você vai pagar só a apostila aqui na igreja, R$120, e vão pagar 700 em outro lugar, que é o mesmo curso, só que aqui ainda ganha comida e sai com a barriga cheia. Lá não, lá até a comida você tem que pagar. E quando vai falar de legendário, não é só R$1.800 que você vai pagar ali, não, você tem que comprar tudo apetrecho deles, vai para 3 mil e pouco. E aí algumas pessoas, porque é o seu ego, preferem pagar, porque não valorizam o que tem de graça, não valorizam o preço. Eu estou convidando você, meu irmão, a confiar naquele que deu a vida por você. Eu estou convidando você a deixar as redes sociais um pouco de lado e escolher um bom livro. Eu posso indicar bons livros para você, bons autores, e começar a ler. Eu convido você a vir no Discipulado aqui na sexta-feira, trazer a sua família. É verdade, além de você tomar uma sopa deliciosa, você participa no discipulado, maravilhoso. Eu convido a você a estar no culto de libertação, na terça-feira, de cura, ou no culto de quinta-feira, Romper em Fé, que é sempre uma palavra de motivação, uma palavra de fé incrível através do pastor Maurício. Eu convido você a se envolver no trabalho da obra, fisicamente, a ofertar, a conhecer esse Deus provedor na tua vida. Eu convido você a não endurecer o seu coração diante de Deus, porque a sua vida vai mudar quando essas pedras forem removidas. Amém?